Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje é um alerta, porque esse canal, Senhor Pizza Senhor, sei lá como é que chama. Gente, ele tá fazendo um ataque hacker, sério, gente. Ele faz método de como ganhar Robux, mas é tudo mentira, gente. Isso daí é coisa que ele criou. Ele tinha um canal antigamente que ele fazia as mesmas coisas, ele tava mentindo pras pessoas. E o YouTube acabou banindo ele. Então, vai acontecer a mesma coisa com esse canal. E como ele é bem espertinho, ele colocou parceiros. E ele já fez um segundo canal, que é Senhor Pizza 2.0. E eu não recomendo você se inscrever nesse canal. Ele fica enganando as pessoas pra ficar entrando nos links que ele manda pra hackear a sua conta, tá, gente? Então eu queria deixar bem alertado. E, gente, quando eu era mais pequena, eu caía nesses truques desse Senhor Pizza aí, gente. Aí eu perdi a minha conta por causa disso. E mais uma coisa, ele faz isso pra ganhar dinheiro, tá, gente? Então, por favor, não se inscreve, não seja membro, tá, gente? Não seja membro, porque isso é muito perigoso. E, gente, nos vídeos anteriores dele... Pera aí, gente. Gente, desculpa, meu pai tá me chamando, mas enfim. Nos vídeos anteriores, os comentários estavam todos ativados. Agora não tá mais pra vocês perceberem. Vocês viram? Quem já é velho no canal do Senhor Pizza pode parar de se inscrever. E quem é fã, não seja mais. Bem, se quiser, né? Mas, enfim, seja fã, mas não se inscreve, tá, gente? Quem quiser ser fã, seja. Eu não tô fazendo fake news pra ninguém. Gente, eu não tô fazendo fake news pra ninguém. Eu só tô deixando muito alertado. Pode denunciar o canal desse cara, tá, gente? Desse carinha. Porque ele tá fazendo muitas coisas chatas. Ele tá... Vocês viram, gente? Nos outros vídeos dele, os comentários estavam ativados. Eu lembro quando eu era pequena, os vídeos dele, os comentários estavam tudo ativado. Né, gente? Eu acho que quando eu tinha 8 anos, os comentários estavam todos ativados. Agora, em 2021, nesse exato momento, em 2021, ele desativou, até em 2020, 2019, ele desativou todos os comentários, porque tinha muitas pessoas falando que ele é fake, que é tudo falso. Pois é, gente, os vídeos dele são tudo falso, tá, gente? E eu tô falando a verdade, tá, gente? Tô falando a verdade, eu não tô falando mentira. Gente, é sério, se o Senhor Pizza fez esse vídeo, uma coisa assim, algo do tipo, por favor, Senhor Pizza, não faça mais isso, porque isso é muito feio. E, olha, se você quiser roubar minha conta do Roblox, roube, por mim, roube. Eu faço outra, Senhor Pizza. E você não pode ficar fazendo assim com as pessoas, porque isso é muito feio. Muito, 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 muito feio. Tá, Senhor Pizza? Então, se você quiser roubar minha conta, rouba. Eu faço outra. Tá bom? Para os meus pandinhas me seguirem, tá? E não faça mais isso, porque isso é muito feio. Muito, muito, muito feio. E ele fica interagindo na comunidade, olha, gente. Aqui no servidor de Discord, não sigam ele, nem conversem com ele, gente. Porque ele pode entrar, ter acesso à sua conta, às suas contas, suas coisas do seu perfil de celular, gente. Então, por favor, não façam isso, tá, gente? Não se inscreve em nenhum canal dele. Um canal antigo dele foi banido por causa... porque ele faz muita coisa mentirosa. E esse Senhor Pizza aqui também vai ser banido. Gente, eu acho que foi em 2020 ou 2019, ele não fazia vídeo muito tempo. Muito tempo que ele não fazia vídeo, né, gente? Aí agora ele começou a fazer vídeo no Senhor Pizza. Mas agora, os canais parceiros, que esse aqui vai ser o segundo canal dele, né, gente? Esse aqui vai ser o segundo canal dele, né? Porque ele já sabe que esse aqui vai ser banido, né? Ele fez um outro canal, gente. Ele fez um outro canal. Olha. Outro canal, gente. Então não entra nesse vídeo, eu não recomendo você entrar no link que ele manda. Não entra nos vídeos, tá, gente? Não entra nos vídeos. Eu até perdi minha conta por causa disso. Não minha conta de agora. Minha conta de muitos anos, de quando eu tinha uns, acho que 8 anos, né? Que eu perdi minha conta. Eu tinha 8 aninhos de idade, eu perdi minha conta, gente. Então, por favor, não façam isso. Não acredita que esse cara falar. Denuncia esse cara, denuncia esse canal. Pode denunciar, se você quiser pode até denunciar o outro, que eu recomendo você denunciar esse canal. Então é isso, gente. Não comenta nada de mal nos vídeos dele. Eu não quero que vocês comentem nada de mal, porque eu não quero que ninguém ataque ninguém, entendeu, gente? Mas não acredito em nada que esse cara falar, beleza, gente? Então é só pra deixar bem alertado, beleza? E ele já invadiu muitas contas de muitos inscritos dele, tá, gente? Então, por favor, não acredite nesse cara. Não se inscreve, não seja membro. Isso é fácil que eu tô te pedindo, gente. Que eu só tô alertando vocês, beleza? Depois não fala que eu alertei vocês, beleza? E não pense que eu tô desativando os comentários. Os meus comentários, ele estava ativado, mas aí depois eles foi e desativou. O YouTube mesmo desativou, porque ele sabe que só tenho 10 anos, então ele sabe que eu sou criança, que eu sou ainda de menor. Então por isso que ele desativou e algumas vezes ele ativava, né, gente? Mas olha, eu não tô desativando os comentários por causa desse Senhor
por causa de ninguém atacar nos comentários, não, gente. É porque o YouTube desativou meus comentários e com certeza ele desativou os comentários, porque tem aquela opçãozinha de sim, é conteúdo pra criança, e eu não coloco nenhuma seleção, gente. Aí eu deixo. Mas aí, depois, gente, eu fico, sabe, gente, quando a gente vai estrear um vídeo, tem aquele comentário lá, a gente tem sim, é conteúdo pra criança e tudo mais, quando a gente vai lançar um vídeo. Então, quando a gente aperta em sim, é conteúdo pra criança, os comentários ficam desativados. E quando a gente não aperta em nada, os comentários é ativado. Aí, gente, eu não aperto em nada e os comentários simplesmente desativa. Entendeu, gente? Os comentários não ficam pra ninguém comentar, entendeu, gente? Não sei se deu pra entender um pouco. Mas, gente, um alerta aí pra vocês, tá? Não se inscreve no canal desse cara. Esse cara fazendo muito vídeo fake news. E isso é muito feio, gente. Isso é muito feio. Então é isso, né, gente? O alerta tá aí. Né? Ele tá fazendo um golpe, né, gente? Aí também pra vocês. Então, alerta avisado. E é isso, né, plantinhas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Faça... não ataca o menino no comentário, tá, gente? Tá? Não ataca ele, porque eu não quero que ninguém ataque ninguém. Eu só quero que você denuncie o canal desse cara. Não acredite nas coisas, vai no link. Gente, meu celular antigo até pegou vírus por causa desses links que eu entrava, porque eu não sabia muito bem, né, quando eu não tinha ainda o canal. Então, o golpe tá aí, né, gente? Quem quiser cair, cai. Quem não quiser, por favor, siga essas coisas que eu tô falando, tá, gente? Por favor, siga. Então é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até nos próximos vídeos.